Tô vendo só gente bonita até com a câmera ligada aqui. Maravilha. Boa tarde a todos. Ainda estamos esperando um pouquinho. Como vocês sabem, essa palestra especial, essa aula inaugural com o nosso grande convidado, Cláudio Pinhanês, está sendo baseada em São Paulo e o pessoal demora algum tempo para chegar, a sair da cozinha e chegar no quarto ou coisa assim. Então, vamos esperar mais um pouquinho para começar de verdade. Mas já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo no YouTube. Aproveita então, aí só esperando um pouquinho. Aproveito para dar boa tarde a todos e todas aí. Então, boa tarde. Se alguém quiser escrever algo no chat do YouTube, eu estou olhando aqui e eu posso transmitir aqui. Então, se alguém tiver alguma pergunta, coisa assim, por favor, coloca no chat que eu estou acompanhando aqui e eu passo para o Cláudio quando começar a palestra. Então, só esperando um pouquinho, está tudo pronto. E as pessoas estão chegando. Yoshiko Wakabayashi. Muito bom. Muito honrado em ter você na plateia. Grande Yoshiko. Grande Yoshiko. Acho que todos nós já fomos alunos dela um momento, né? Todos nós já sofremos com ela quando ela falava assim: nossa, imagina isso aqui com esse grafo, é tão fácil, agora é só fazer isso, e olha aqui, olha aqui, olha aqui. De repente estava olhando assim, falando, meu Deus, aonde eu estou? Eu perdi aquela parte, olha esse vértice aqui, e depois eu não vi mais nada. Mas... Muitos de nós fizemos as listas de grafo delas, e muitos desses alunos aí vão fazer as listas de grafos delas. Então, ainda que herdadas de outros professores. Certo. Oi, Cláudio, fazia tempo que não te via. Fazia muito tempo, sim. Que bom. Vamos te ver. E a Yoshiko não muda, né? Tá sempre é que você está vendo de longe. E em breve... Acho que o seu curso eu fiz em 87, eu acho. Então foi assim que eu voltei do doutorado. Primeiro ano, é. 87, 88, por aí. Talvez 88. Não sei. Então, já temos 19 pessoas assistindo no YouTube. Aqui no IME nós temos 15. O pessoal está demorando um pouquinho para chegar. Mas é interessante. Quando eu mandei a mensagem para a SBCL, nós tínhamos 150 pessoas interessadas em assistir o curso. E a gente mandou uma mensagem para essas pessoas com o link do YouTube. Que bom. Muito bom ver todo. Então, acho que... Vamos dar uma de americanos, Cláudio? Vamos começar, acho que eu tenho um início que se as pessoas perderem não é problema. Então, tá, umas 4h05 a gente começa oficialmente e vamos fazendo as coisas, as pessoas estão chegando e vamos lá. Então, boa tarde a todos, boa tarde aos que estão nos ouvindo pelo Zoom e pelo YouTube. Eu tenho a grande honra de apresentar o Cláudio e acho que quem me conhece sou o Alfredo, coordenador da pós, e eu gosto sempre de fazer umas apresentações diferentes, porque a bio do Cláudio está ali, todo mundo vê, todo mundo conhece. Mas pouca gente sabe que ele fez matemática aqui no IME, e depois ele foi professor colaborador. Quer dizer o quê? Ele acabou a graduação e já entrou como professor aqui do IME, e ficou aqui durante 6 anos. E foi uma geração muito boa, que teve o Cláudio, teve a Dilma, e alguns ficaram, como o Carlinhos, a Cris, e outros nos deixaram. Mas foi uma coisa muito legal, foi uma época que eu vivi como aluno, e eu pude ver como era empolgante ter essas pessoas brilhantes, antes de serem mundialmente famosas, e agora voltando para cá para dar uma palestra. Então, Cláudio,
bem-vindo, por favor, fique à vontade. Bem, eu queria dar boa tarde a todos e todas, quem está aqui no Zoom, pessoal dos alunos aí da pós-graduação, agradecer à comissão de pós-graduação aí do IME pelo convite, ao Alfredo. E, como ele falou, é sempre bom estar de volta ao lugar que eu fiz o bacharelado, o mestrado, onde eu dei aula por 6 anos, e só fui sair depois para fazer o doutorado, e depois saindo. Não voltei mais, apesar de que agora estou de volta à USP, em outras funções, que eu já vou falar um pouquinho mais. Mas, enfim, espero que vocês estão vendo aí a minha apresentação, tudo certo? Vocês conseguem ver? Eu estou compartilhando? Então, vamos lá. Então, eu vou começar falando só um pouquinho de mim, como ele... Hoje eu sou gerente aqui do grupo de inteligência conversacional da IBM Research no Brasil. Eu também sou vice-diretor do CIFOR-AI, que é o Centro de Inteligência Artificial que a USP e a IBM FAPESP tem aí na USP. Fiz matemática aí, fiz computação, fiz mestrado em computação, depois fiz doutorado no Media Lab na década de 90, e depois entrei na IBM Research, fiquei vários anos lá nos Estados Unidos. Em 2008 a gente me mandaram para cá para abrir um laboratório, e hoje a gente tem 100 pessoas aqui no laboratório da IBM Brasil. Só para vocês terem uma ideia, só quero para entender o que isso significa, eu faço parte dessa organização da IBM, que se chama IBM Research, que é o braço de pesquisa da IBM. Tá? Ela envolve mais ou menos 3 mil pesquisadores no mundo inteiro, em cerca hoje acho que são 11 laboratórios, tá? Espalhados aí por todo o Brasil, por todo o mundo. Aqui no Brasil nós temos campus no São Paulo, campus no Rio, tá? Temos um pequeno grupo também baseado em Campinas, e agora, óbvio, todo mundo, agora mais espalhados ainda pelo Brasil inteiro, dada a pandemia. Nós, aqui no campus do Rio, do laboratório, a gente tem um dos laboratórios de nanotecnologia mais avançados da América Latina, microscópio de força atômica, tem uma série de equipamentos para trabalhar com nanotecnologia. A gente tem um grupo de inteligência artificial muito forte aqui. Esse meu envolvimento com inteligência artificial já é muito antigo. Vai desde o meu início do meu mestrado lá na Universidade de São Paulo, e recentemente a IBM, a USP e a FAPESP resolveram fazer uma parceria para criar o Centro de Inteligência Artificial na USP, oficialmente baseado no prédio de Nova USP, ali perto da ECA, ali naquela região. Tá? Isso aí é um investimento de 10 anos, em torno de 8 milhões de reais por ano. Nós estamos hoje com cerca de 80 professores, chegando a 100 bolsistas. Tá? Tem muito trabalho legal, convido vocês aí a olhar o website. Mas dentro do espírito de uma aula inaugural, eu resolvi fazer uma palestra que tenta cobrir essa área de inteligência artificial, muito do meu ponto de vista, e de uma maneira que ajude a quem estiver assistindo, mas em particular a alunos aí da pós, a entender o processo que aconteceu ao longo dos últimos, 50 anos, até chegarmos nesse ponto que a gente está hoje, com essa explosão dessa área, com um interesse muito grande, com inteligência artificial sendo aplicada em diversos lugares, com muita coisa sendo falada a respeito de inteligência artificial que é verdade, muita que eu não acho que é tão verdade. Mas, enfim, a ideia eu vou cobrir um pouco algumas coisas que foram feitas aqui no laboratório, mas realmente tem mais um espírito de aula do que de palestra, no certo sentido. Tá? Eu vou começar fazendo uma coisa que não é fácil, que é tentar definir o que é
inteligência artificial. E eu gosto sempre de pensar que inteligência artificial não é não é a respeito de uma tecnologia ou de uma classe de tecnologias. É a respeito de uma classe de problemas. E que tipos de problemas são esses? São os problemas em que pessoas são capazes de resolver esses problemas muito bem, até uma certa escala, óbvio, mas que, se a gente pegar os sistemas tradicionais de computação, vamos pensar em programação procedural de computação, nunca conseguiram resolver esses problemas. Tá? O exemplo disso é reconhecer imagens, conversar tanto por texto como imaginal, ler e compreender um texto, encontrar padrões parecidos em imagens, em sons e problemas similares. Tá? Esse tipo de problema, em geral, quando se tentou fazer programas escrevendo passo a passo, if then else, resolver esse tipo de problema foi um tremendo fracasso. Tá? Então, assim, olha, se pegar essa classe de problemas, programação tradicional, máquina de Turing, tipo de trabalho, máquina de Turing tradicional, isso aí não tem uma intersecçãozinha que funciona, a maior parte não é resolvível bem. Tá? Você não consegue solucionar. E isso, de certa forma, como essas pessoas são capazes de resolver esses problemas, isso sempre se associou a um problema maior, que é construir máquinas que são inteligentes, que pensam como pessoas, que, entre aspas, pensam como pessoas e assim por diante. Tá? Então vamos começar muito antes de eu nascer. Tá? E vamos começar ali na década de 50. E é interessante que, antes mesmo da gente ter computadores razoáveis na face da Terra, esse problema de criar máquinas que que conseguiam resolver alguns desses problemas, já estava na mente de muitos pesquisadores. Acho que o mais famoso aí é o Alan Turing, desse grupo, que em 50 escreve esse paper famoso, Computing Machine Intelligence, em que ele define essa ideia de imitation. Ele define inteligência como a capacidade de uma máquina enganar pessoas que as pessoas não estão conversando com uma máquina, mas com uma pessoa. Mais ou menos isso, é mais complicado que isso. Mas é interessante que ele está inserido nesse ambiente de eletrônica, de automação, de controle. Né? Então, tem muita gente dizendo, não, eu consigo ensinar uma máquina a passar por um labirinto. E esse pessoal estava mexendo com válvula, botando fios, sensores, tipo Rosenblatt, um exemplo clássico dessa área. Tá? E muito do que eles estavam buscando eram sistemas em que baseados em feedback, em você, uma máquina, ajustar o seu feedback para resolver problemas. E aí tem um resultado clássico do Marvin Minsky, do Seymour Papert, de 60 e poucos, tá? Que eles mostram que aquele tipo de máquina não consegue resolver certos problemas, que o que chamavam de perceptrons, tá? Eles provam matematicamente que isso não pode, elas não vão conseguir responder, no caso, um exemplo simples de fazer um XOR, ganham o Turing Award por conta dessa tremenda paulada teórica na agenda de perceptrons da época. Tá? E, de certa forma, eliminam o interesse nas soluções mais de otimização por décadas, tá? Quase 2 décadas. Tá? E aí, durante os 80, que é a fase que eu começo a entrar, eu entro na USP, para mim começa a minha vida acadêmica, assim, existe uma explosão baseada muito por conta dessas pessoas envolvidas nesses 2 trabalhos aí que estão à esquerda, né? Essa ideia de expert system, que eram sistemas que faziam um processamento extremamente simbólico de ideias.
Tem os primeiros trabalhos de visão muito em cima do mar, com ideias muito claras de como as coisas poderiam ser feitas. Gera um tremendo interesse, tá, em inteligência artificial. É uma época também que tem alguns dos melhores pensadores que eu conheço sobre a ideia de mente, de pensamento. Tá? Eu acho que se você não leu esses 2 livros da esquerda, aí, Society of Mind, do Marvin Minsky, o livro do Daniel Dennett, você não está qualificado a conversar sobre consciência, mente, coisas assim, porque muito do que eu vejo da discussão de hoje, esses caras já resolveram em 1980. Mas, enfim, isso tudo aí gera o que a gente chama a explosão dos anos 80, tem um interesse enorme, isso gera um monte de criação de máquinas específicas. O hype não é muito diferente do que tem hoje, tá? Você achava que você tinha resolvido o problema de inteligência, que ia problemas práticos. Você vê PC Magazine, que era uma revista para pessoas que mexiam com PCs, com máquinas pequenas, o Expert System, não sei o quê. Isso tudo não foi muito além. Tá? Alguns resultados foram interessantes, mas isso não escalava, não resolvia a maior parte dos problemas. E, de certa forma, todo esse interesse aí murchou no final da década de 80. Mas o que é interessante principalmente para a gente entender o que aconteceu mais recentemente, é que, ao mesmo tempo que todo esse interesse em sistemas especialistas, em processamento altamente simbólico dessa época, estava acontecendo, os fundamentos de machine learning, os fundamentos de aprendizado de máquina estavam avançando. Tá? E muito por um grupo, envolve aí o Tom Mitchell, o Jim Carbonell, que está estabelecendo os fundamentos de machine learning. Aí tem um professor na MIT, Rod Brooks, que revoluciona a robótica com essa ideia que ele chama de subsumption architecture. Se você hoje tem um Roomba, um desses aspiradores em casa robóticos, isso vem diretamente das ideias do Rod Brooks. Aliás, o Roomba era do Rod Brooks, a empresa original. Tá? E aí tem também uma pessoa super importante, que é o Geoffrey Hinton, tá? Que olha que pega aquela ideia de perceptron, dá uma mexida matemática ali na maneira como ali funciona, de forma que o teorema lá do Minsky do Puppet não funciona mais. Mas, no fundo, a grande contribuição é que ele inventa essa ideia de backpropagation. Eu vou falar um pouquinho, bem rápido, para quem não sabe o que é isso, e tentar contextualizar qual o problema que realmente eles estavam resolvendo. Uma das questões fundamentais que sistemas especialistas não funcionavam é porque eles eram incapazes de lidar com o problema de semelhança. De que palavras são semelhantes, de que imagens são semelhantes e assim por diante. Isso aí é uma classe especial de problemas de inteligência artificial, tá? que envolve similaridade, e para o qual essa ideia, a ideia de perceptrons, que aí vai evoluir na direção de redes neurais, é muito interessante. Mas vamos só falar. O que é o que são problemas semelhantes? Tem a ver com essa enorme capacidade das pessoas de achar padrões e lidar com padrões visuais, de som e assim por diante. Então, se eu olhar isso aqui, essa figura aí, que animal está aí que não é um gato, eu acho que não vai demorar muito para vocês chegarem, pum, esse aqui é o cachorro que está aqui. E olha só, como é que a gente faz isso? A gente não sabe muito. A gente sabe que a gente, na verdade, na cabeça tem circuitos especiais para fazer isso. Mas, se eu tiver que escrever isso como um programa procedural, não vai dar certo, não funciona. Tá bom? E aí aparece esse conceito de redes neurais, que é do final da década de 60, mas que realmente começa a funcionar nessa época, o Geoffrey Hinton propõe backpropagation. A ideia é assim, o que é uma rede neural? É basicamente uma função complexa matemática. Eu tenho entradas, eu tenho esses que chamam essas camadas escondidas, eu tenho uma saída. As entradas são numéricas, as saídas são numéricas.
E eu tenho pesos ligando cada uma desses nozinhos aí com o anterior, de forma que, imagina que eu já tenho esses pesos definidos, eu quero entrar, por exemplo, com a imagem de um gato, aí ele vai computando, e aquela saída é interpretada, se for corretamente, com a imagem do gato. Quer dizer, é uma matemática, é uma função matemática com muitos pesos. Aí a pergunta é, como é que você acha esses pesos? E geralmente é impossível para qualquer ser humano fazer isso manualmente, mas existe um procedimento, tá? que é chamado de backpropagation, que diz assim, olha, faça o seguinte, pegue um exemplo que você conheça de como deve ser a entrada, como você sai. Põe a entrada, veja qual é a saída. Digamos que saiu errado. Saiu cachorro em vez de gato. Muito bem. Então ele diz, o backpropagation diz, se você corrigir de uma maneira inteligente, e aí tem a ver com questões de gradiente, coisa assim, eu não vou entrar em detalhe, os pesos, você empurrando as correções de pesos do fim para o início, se você fizer isso muitas vezes, chega uma hora, essa rede estabiliza e começa a fazer a coisa certa. Então, você vai mostrando vários exemplos, vai corrigindo os pesos, mostra uma hora, isso funciona. Qual é o problema disso? O problema é que você precisa ter um monte de dados rotulados, né? A entrada é essa aí, e precisa de um monte de poder computacional. Na década de 80 não tinha nenhum nem outro, a ideia morre, ou fica lá latente, tem umas pessoas trabalhando, mas ninguém leva muito a sério isso, porque não dá certo. Com a quantidade de dados de computação da época, isso não dava certo. Então, assim, durante os 90, que é a época para mim, tem a ver com o meu doutorado, uma série de outros desenvolvimentos começam a ocorrer em machine learning. Tá? Pensa assim, esse machine learning é a versão genérica do que eu mostrei para vocês. Eu quero calcular uma função que faça alguma coisa parecida com esse processo, mas que não é uma rede neural necessariamente. Então, o Vapnik propõe essa ideia de support vector networks. Aí tem o Tom Mitchell tem essa ideia de Q-learning, que é essencial para você pensar, para você diminuir essa dependência de dados rotulados. Tem o trabalho do Pentland, que era no laboratório que eu estava, com representações, usando métodos de álgebra linear para resolver. No caso, ele estava trabalhando com faces. Assim, existe uma série de uma evolução teórica nos 90, ainda não dá para resolver muita coisa, mas sofistica a matemática que está por trás desses modelos de machine learning que fazem isso. Mas rede neural está meio escondido nesse período. Aliás, toda a AI está meio escondida, ninguém diz que faz AI, todo mundo tem vergonha de dizer que faz AI. Mas essas ideias de você chegar e computar uma função complexa ali no meio e aprender, por exemplo, isso vai ganhando força. E durante a primeira década desse século aqui, no fundo, o que se descobre é que se você trabalhar direitinho o input, fazer um input bem, não ele cru, mas dar uma processada, fazer o que a gente chama de achar features, computar características da sua entrada de uma maneira esperta, você consegue fazer coisas interessantes. E é impressionante o que as pessoas conseguem fazer com esse approach, com esse caminho. A Stanley é um carro que anda sozinho, que vence um Grand Challenge que tinha pelo DARPA nos Estados Unidos. Então, ninguém achava que era possível. E ele dá certo. Tem o pessoal da IBM Research, que faz o sistema WIMA, que é o primeiro sistema de busca de texto realmente pesado, que vai depois dar origem a base da vitória do Watson naquele jogo de Jeopardy, que eu vou falar mais tarde. Também features. É a década que a gente chama de feature engineering, e acho que o melhor exemplo disso é o Kinetic. Tem esse artigo aí do Shockton, que é brilhante, de como achar 1.400 features que funcionam para fazer aquela maquininha Kinetic da Xbox. Então, assim, todo mundo lá, como é que eu faço a minha entrada ficar esperta para que a minha machine learning funcione? Mas isso dá muito trabalho, não escala. E, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um momento em que uma outra revolução está acontecendo.
no início desse século. Tem a ver, em primeiro lugar, com a explosão de redes sociais. Tá? Isso aí são dados de agora, mas já começam naquela época. Começa a gerar uma enorme quantidade de dados sobre seres humanos, um volume que nunca se viu. Tá? Na verdade, é mais do que isso, mídia social. Você começa a ter a digitalização de uma série de e-mails e de contextos em medicina, em finanças. Você começa a ter dados de GPS, de compras online. O mundo começa a ficar inundado em dados, que a gente vai chamar de Big Data. Tá? E aí surge a primeira coisa, uma demanda para entender esses dados. Tá? Então, no primeiro momento, existe você vê toda essa quantidade de dados. É óbvio que as pessoas dizem, poxa, será que a gente consegue extrair conhecimento dessa quantidade enorme de dados? E a primeira intuição das pessoas é colocar estatística em cima disso. Tá? Isso surge, como é que a gente resolve esse problema? A gente chega, pega uma pessoa que é treinada em matemática e estatística, sabe programar, conhece a área, chama o cientista de dados, pimba, põe esse mando de dados e tira conhecimento. Isso não funciona muito bem. Tá? E uma parte de que isso não funciona muito bem, e não é culpa do cientista de dados, é que estatística não foi feita para resolver esse tipo de problema. Tá? Não olhar a estatística é a matemática que é criada no século XIX para lidar com os problemas de dados do século XX. É uma matemática criada para dados tabulados, bonitinhos, bem numéricos, comportados, pré-filtrados. E muito do século XX tem a ver, em termos de evolução de computadores, em como automatizar esse processo. Vocês estão vendo aí, à esquerda é uma folha do censo de 1880, Estados Unidos, os dados bonitinhos, todos tabulados, né? E à direita, uma máquina que a IBM vendia que ajudava as pessoas a furar cartões, e aí você, com esses dados, você punha esses dados no lugar, um monte de pregos passavam pelos cartões, detectavam, fechavam um circuito lá com o mercúrio que tinha embaixo, e esses contadores iam contando esses cartões e começavam a trabalhar. Então, assim, era tudo uma... E aí a estatística já reage, vou contar, fazer média, fazer desvio padrão, todo esse... Acontece que Big Data, primeiro, os dados não têm essas características, serem bonitinhos, tá? Tem muito ruído, e muitas das pressuposições da estatística, como matemática, simplesmente são violados por Big Data. Tá? Você tem independência de observações, em parte porque não vem daquele formulário pensado, trabalhado, em parte porque isso aí vem de rede social, de GPS, tem uma série de características que não tem nada a ver com essa matemática do século XIX transportada para o século XX, principalmente. Então, de uma maneira assim, era a única ferramenta até 60, 70 no século XX. Tá? Então, é nesse contexto, né, da decepção com a estatística que aparece um movimento extraordinário aí na década passada de revitalização e de repensar essas redes neurais, tá? E de uma série de novos conceitos fundamentais. Eu vou cobrir alguns deles aqui, mas não em todos. Tá? Essa revitalização tem um nome muito forte de Deep Learning, e aí, de novo, Geoffrey Hinton, que estava lá, o cara que fez o backpropagation, chega e revitaliza o conceito de redes neurais, já vamos ver como. Tá? Aí vai ter uma série de papers notáveis, tem esse paper em que se usa essas novas redes para fazer reconhecimento de imagens, e, de repente, um dataset de imagens que estava com a acurácia, né? Todo mundo tentando melhorar
a qualidade ali em cima estava estagnado há muitos anos, de repente dá um pulo de uma melhora de 10%. Tem um trabalho muito importante, eu vou falar um pouquinho de repensar como é a entrada das redes neurais, tá? De embeddings, esse conceito de embeddings. Temos as ideias do Tom Mitchell evoluem de uma maneira enorme, aí tem esse conceito mais recente de GANs, tem uma explosão de ideias, mas muito isso foi possível por quê? Porque descobriu-se que aquelas redes neurais que fazia, que você não conseguia treinar de uma maneira eficiente, você não podia deixar muito grandes, porque não tinha como fazer de uma forma eficiente em máquina o treinamento, tá? Você podia botar uma GPU, que era, na época, uma placa usada em jogos para acelerar a geração de imagens, tá? Tinha um jeito de hackear essas placas para fazer rede neural, para fazer treinamentos de rede neural profunda, com muitos parâmetros. Tá? Então, isso começa com um grande hack, no sentido positivo, dessas placas. Essas placas eram tremendamente baratas, porque elas eram placas que eram feitas para consumidores. Tá? E isso começa a dar resultados em termos de conseguir enxergar similaridade, resolver problemas de similaridade como a gente nunca tinha visto antes. Tá? Então, assim, quando a gente voltando àquele diagrama, e agora começou a ficar meio poluído, assim, eu tenho dentro da inteligência artificial esse grupo de problemas de similaridades e esses Deep Neural Networks resolvem esses problemas como nunca se viu, até porque agora a demanda por eles estava muito maior por Big Data. E, por um outro lado, eu tinha muito mais dados para treinar por causa de Big Data também. Tá? Eu só queria realçar, assim, é mais do que hardware. Tá? Existem também grandes novidades teóricas que aparecem nessa época que fazem uma diferença enorme, como eu falei, embedding, a noção de attention, que infelizmente também não tenho tempo de falar, vocês podem ouvir isso talvez com o nome de transform, e a noção de redes adversárias generativas, que é uma maneira de lidar com dados. Tá? Mas eu acho que embedding é muito interessante. Vou dar um exemplo, inclusive, de algo que a gente fez. O que é embed? Embed é você chegar e pegar um input, em vez de representar ele para a rede neural como se com os valores originais, por exemplo, com os valores do pixel de cada imagem, você representa ele de uma forma que parte das semelhanças intrínsecas desse input já fazem parte dessa representação. E como é que eu faço isso? Eu faço isso com um truque muito e principalmente eu faço isso sem precisar de dados rotulados. Só preciso de dados. Mas, por exemplo, eu preciso de imagens eu não preciso que a imagem diga que tem um gato, um cachorro. Eu preciso de imagens. E como é que eu faço? Eu crio uma rede neural para maximizar a capacidade de levar um input num output que é igualzinho a ele, passando por um gargalo. Tá? E depois que eu faço isso, eu pego esse gargalo aí que eu chamo complexo de Vivert, isso vira um encoding, vira uma representação do meu input, da minha classe de input. Se eu passar isso por muitas imagens, muita coisa, eu viro uma representação que é extremamente, que já codifica muito da semelhança daquele domínio. Tá? Então, eu ignoro a parte ali da direita e aquilo ali passa a ser a entrada da minha rede neural. Tá? Nós tivemos um trabalho em torno de 2013, 2014, de Word Embeddings para futebol no contexto da Copa do Mundo. E a gente pegou 6 milhões de tweets da Copa das Confederações de 2013 e fez um embedding são 100 milhões de tweets de jogos da seleção brasileira de futebol, coletados do Twitter, pessoas falando de futebol, e a gente fez o embedding disso. Tá? E aí, só para dar um exemplo, assim, isso, em azul é uma palavra e
Embaixo são as palavras que o sistema acha que são parecidas com aquela palavra. Tá certo? E aí a gente pode ver assim, o Neymar, ele consegue pegar essa coluna do Neymar as palavras parecidas. Por quê? Porque as pessoas escreveram errado em contextos parecidos. E aí esse processo de passar pelo encode detetou que sempre essa palavra usar um lugar meio parecido, então podemos... É lógico que aí chega uma hora que ele começa a achar que, assim, Neymar e Fred, o Paulinho, que é um jogador de seleção, eles vão é a mesma coisa. São parecidos, são perto. E tem a ver com serem jogadores, ele está capturando a internet. Aí é um caso interessante, a gente tem aí Xavi, que é um jogador da seleção espanhola, e no fundo o sistema, como não tem muitos exemplos da seleção espanhola, para ele a Xavi, o que é parecido com o Xavi? São os outros jogadores da seleção. Tá? Então, no fundo, ali é um conceito, ele aprende o conceito de jogador da seleção espanhola. Tá? Porque era isso. Isso aí é um paper que a gente publicou em 2014, ele é um paper que a gente tem quase 1.500 citações, mais citado desse laboratório. Tá? Mas a gente pegou isso, esses dados de 2013, 6 milhões e meio de dados, assim, coding, pegou 5.000 desses exemplos, rotulou manualmente sobre qual era o sentimento que eles estavam falando, botou isso num sistema enorme e fez um dos primeiros sistemas de computação em tempo real de twitters em larga escala de sentimento. Análise de sentimento, a gente fez isso para a Globo, durante a Copa, a gente, na Copa de 2014, analisou 53 milhões de posts em tempo real, nos 64 jogos. Foi um trabalho super... E, assim, o fato de a gente usar redes neurais fez que a qualidade do nosso sentimento fosse, segundo os nossos testes, 20% melhor se a gente tivesse usado qualquer outro método. E a gente mostrou que isso podia ser feito em escala. Foi um trabalho muito legal, mas é um exemplo do que estava acontecendo naquela época. Todo mundo vendo que, aplicando esses métodos, fazendo especialmente encoding, redes neurais e outras ideias semelhantes, você conseguia grandes melhorias no que acontecia, tá? No que você podia fazer em problemas que envolvessem semelhança. Tá certo? Eu gosto de dizer assim, em muitos sentidos, machine learning, tá? É o equivalente à estatística para os dados do século XXI. Que são muito mais complexos, são muito mais sujos, são um volume muito maior, e é uma nova técnica. E, sendo assim, é algo que todo estudante de computação tem que saber. Eu acho, nesse instante, usar machine learning, criar uma rede neural, fazer classificação, é algo que é tão trivial, deve ser tão trivial para um estudante de computação, e tão fundamental quanto saber programar, como saber acessar um banco de dados, saber grafos ou assim por diante. Tá? É absolutamente essencial, uma ferramenta que se provou e que tem um valor enorme para lidar com a realidade dos dados desse século XXI e está cada vez mais fácil também de usar. Tá bom? E aí, o que está acontecendo hoje? E aí, vamos pensar os últimos 5 anos. Né? Como evoluiu? Isso aí é uma coisa muito ali 2015, 2017, o que eu falei agora. Que é o que está chegando hoje, por sinal, nas empresas. Mas o que está acontecendo de interessante? Se a gente tiver que resumir os últimos 5, 6 anos, a gente está agora na fase dos grandes modelos de machine learning, tá? Que a gente chama de foundation models, tá? Muito por causa desse paper desse pessoal da Google, que chama de um paper essencial de Transformers, que é a tecnologia por trás disso. Tá? E aí aparecem esses 2 sistemas, BERT e o GPT-3, que, de certa forma, estabelecem o quanto esses modelos são importantes. Tá? Parte isso está acontecendo muito na área de linguagem, mas a aplicação desses modelos já ultrapassou para outras áreas. E parte da novidade desses modelos, tá, é a quantidade maciça de parâmetros que eles calibram, exigindo assim
toneladas e toneladas de esforço computacional. Então, o GPT-3, você pensa assim, aqueles pesos ao longo da rota, o GPT-3 tem 175 bilhões desses parâmetros para calibrar tá? E usa também, para isso, uma quantidade gigante, absolutamente gigante de dados. Acho que o aprendizado dele foi, só de tempo computacional foram 30 milhões de dólares, tá? Isso aí virou, lógico, uma competição, quem tem o maior modelo. Aí um grupo na China fez um modelo que é 10 vezes maior, né? 1,75 trilhões de parâmetros, tá? E esses modelos têm a capacidade de fazer muitas coisas, de serem refinados para muitas outras coisas, tá? E esse é o momento que a gente está vivendo, tá? Mas aí alguém vai olhar e diz, espera um pouquinho. O meu professor de ciência de dados disse o seguinte: se a gente põe parâmetro demais, o meu modelo piora. Tá? Ele vai começar a fazer overfitting, né? Que é o que esse gráfico aí em cima diz. Olha, imagina, esse gráfico aí diz, quando eu vou aumentando o meu modelo, né, a capacity, vou aumentando a quantidade de parâmetros, modelos tradicionais, tá? O meu erro vai caindo, chega uma hora que ele começa a subir de novo. Por quê? Porque eu começo a ter esse fenômeno de overfitting que é ilustrado pelos duas figuras aí embaixo. Quando ele está underfitting, ele ainda não consegue ainda encontrar esse caminho entre esses pontos direito. Quando eu começo a fazer overfitting, eu enfio qualquer coisa que passa ali por exatamente todos os pontos, mas não era o que eu gostaria, que é algo, fazer uma curva um pouco mais suave. E aí, tá? E é muito interessante que isso foi sempre uma pergunta importante, e agora a gente está vendo nos últimos anos agora, alguns papers notáveis de teoria, e esses dois são os meus favoritos. Óbvio que dizer o que é importante quando você está no meio é difícil. Eu não tenho tempo de falar do paper da Adib, mas eu vou falar um pouquinho do que o Belkin, que é da USC, assim, faz e, de certa forma, explica isso. Tá? Então, ele analisa esse tipo de coisa. Olha, na verdade, o que acontece é o seguinte: quando eu começo com redes neurais, com deep learning, quando eu começo a aumentar a capacidade, eu passo por aquela região ali de um primeiro ótimo, vou para um overfit, mas o que as redes neurais fazem é que depois de um tempo, se você tiver muitos parâmetros, ela começa a fazer smoothing. E aí eu saio lá do overfitting e caio num ótimo muito melhor, que é um ótimo que você faz o fitting e o smoothing ao mesmo tempo. Por isso que redes neurais funcionam. Essa é a grande capacidade que elas tinham, que não é muito clara que elas tinham até. E ele dá alguns exemplos para domínios restritos. Muito interessante o paper. E começa a fazer sentido toda essa história de foundation models por causa desse tipo de característica que está sendo entendido só agora do discurso. Tá? Enfim, eu vou pegar mais 5 minutos e tentar dizer assim, e aí? Muito bem, você falou nos problemas de AI, esses problemas que pessoas são boas, mas sistemas procedurais não conseguem fazer isso. Será que machine learning vai resolver tudo isso? Eu acho que existe agora uma indicação meio clara de que não. Tá? Isso tem a ver com que pessoas elas são capazes tanto de pensar em termos de similaridade, que aí está com o nome de pattern match, como com um pensamento mais simbólico. Tá? Elas fazem essa mistura, além de outras. Inteligência humana é uma coisa muito complexa. Tá? Então, no fundo, a gente, com redes neurais, começou a resolver uma parte do que está aí à esquerda, em vermelho, que era uma enorme dificuldade antes. Tá? E é interessante que, se olhar alguns dos casos clássicos de sucesso da inteligência artificial, que é quando a IBM conseguiu fazer um computador na década de 90 que venceu o Kasparov, mais recentemente a DeepMind conseguiu vencer o AlphaGo, que é um jogo muito mais
de similaridade, mas ambos usaram uma mistura de um processamento mais simbólico e um processamento de padrões. Tá? Isso tem gerado muito interesse nessa área de Neuro-Symbolic AI. Eu, de novo, não tenho tempo aqui para falar sobre isso. Eu recomendo muito essa palestra do David Cox, que é o diretor do laboratório da IBM do MIT. Tá? É muito legal essa palestra, dá uma ideia muito bem do que está sendo feito, de como isso é importante e é provável que crie uma nova geração de capacidades nas máquinas. Mas é óbvio que a gente não pode falar em machine learning e AI sem falar em questões de éticas e de se é seguro e se é justo ou correto usar aplicações baseadas em machine learning. E aí eu vou começar fazendo uma distinção bem clara que AI, machine learning é uma técnica, uma tecnologia que é usada em AI, tá? Essa tecnologia que eu dei uma ideia para vocês, e que tem uma característica muito forte. Tem algumas características muito fortes que criam importantes implicações éticas. E eu vou tentar dar um overview e aí. A primeira coisa, deixa eu parar um pouquinho esse vídeo, é dizer assim, quando você treina um sistema de machine learning, uma rede neural, com dados automáticos, no fundo, você está querendo que ela replique um comportamento humano. Aqueles dados foram rotulados por humanos. Ela vai replicar. E é só isso que ela vai fazer. Então, se os humanos eram racistas, ela vai replicar o comportamento racista. E esse vídeo é um dos meus exemplos favoritos de uma máquina ficando racista, porque ela só vê, entre aspas, assim. Olha só, isso aqui é uma torneira de sabão de uma pia, de um banheiro. O cara põe uma mão negra, não sai sabão. A mão branca sai sabão. Olha só. Não reconhece uma mão negra, reconhece uma mão branca. Por quê? Aí você diz, ver um pouquinho. Por quê? Porque esse sistema de sabão, quando você instala, você calibra. E como é que você calibra? Você bota essa mão lá e vai girando um parafuso até sair o sabão. Adivinha de que cor que era a mão do encanador? Eu acredito que ela era branca. E aí o sistema aprendeu a reconhecer. E o sistema, no fundo, foi criado para... Não foi feito de uma maneira robusta. Foi colocado lá. E esse pequeno fato criou um enorme problema. Por quê? Porque isso é um hotel em Atlanta, uma das cidades que tem um dos maiores conflitos raciais nos Estados Unidos. Eu tenho uma torneira racista. Tá? Num espaço público, além de tudo. Tá? Mas mais que isso, um problema de machine learning em geral é que quase todos os algoritmos, eles produzem o que a gente chama uma caixa preta. Você não sabe como aquilo funciona. Você tem milhões de parâmetros. Por que foi por um caminho? Não foi? Porque ninguém consegue explicar como isso aí funciona. Tá? Poxa, uma caixa preta. Nós estamos cercados de caixa pretas no mundo. Muito mais, algumas que não tem nada no machine learning. Tá? Mas a gente tem que entender que isso é uma tecnologia que tem essa característica e, portanto, a gente tem que tomar cuidado quando usa a característica. Eu tenho um paper, ainda um pré-print ainda, em que eu discuto isso em mais detalhes, se vocês quiserem. Ele está disponível no archive. Tá? E eu vejo assim, parte dos nossos problemas com machine learning e AI, e todos os problemas de ética, de viés, assim, tem a ver que a gente não usa os sistemas com o cuidado que eles deviam ser usados. E a gente não comunica aos nossos usuários o cuidado que eles deveriam ter em usar esses sistemas. Por quê? Porque esses sistemas estão replicando dados muitas vezes ruins, eles têm certeza, eles têm ruído. Então, não são para ser, os resultados daquilo não são para ser interpretados como verdades definitivas. Né? São interpretados como algo que a gente tem que ter muito mais cuidado. E aí, inclusive, eu elaboro dizendo, olha, você faz uma interface que usa machine learning, você tem que realmente pensar em 3 princípios. Você tem que fazer com que essa interface
exponha a incerteza que ela tem, de uma maneira fácil de entender para o usuário, que essa interface deve fazer com que as pessoas tenham uma desconfiança em relação aos seus dados. Tá? E, por último, muito mais controverso tudo que eu falei agora, eu acho que a ideia de usar explicações de caixa preta, explicações geralmente que não tem realmente a ver com o funcionamento interno, mas a ideia de usar explicações não é uma grande ideia, porque geralmente quando você explica, você aumenta a confiança. E aqui a gente tem uma tecnologia que você tem que manter o usuário desconfiado. Se você tem um carro que está sendo guiado por machine learning, a pessoa deve ser desconfiada da capacidade daquele carro funcionar o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, o carro deve informar quando ele não está funcionando bem, quando ele não está confiante que ele está funcionando bem e assim por diante. Eu acho que esse é o espírito que está nesse paper e eu acho que são ideias importantes que todo esse hype não tem ajudado a trabalhar bem. Mas, enfim, são algumas ideias, só para lembrar, principais ideias que eu pensei, eu gostaria de passar para vocês. Primeiro, matemática como estatística dos dados do século XXI, a ideia de que redes neurais, realmente o que eles resolvem são esses problemas de Big Data, de similaridade, é esse o ponto natural para Deep Learning, tá? E, por último, que a gente tem que usar todas esses sistemas de AI que estão, principalmente machine learning, com cuidado. Obrigado. Só queria fazer uma propaganda, nós temos vagas para estagiários na IBM Research Brasil, estagiários de graduação, de pós. Aceitamos bons candidatos, prometemos o melhor estágio da IBM no Brasil, um dos melhores, principalmente para alunos inclinados à pesquisa. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Sim, o jabá é essencial, podemos fazer, sim. Acho que a melhor parte do seu jabá é ter dado uma palestra super interessante. Que ela saiu um pouco do normal que a gente vê aí, de inteligência artificial, e ela foi muito mais para mostrar a história, a evolução, dizer o que é novo e o que não é, porque as pessoas acham que, nossa, apareceu agora. Não apareceu agora. Então, isso é tudo muito interessante. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu vou começar com uma pergunta e depois, claro, vou abrir para perguntas em geral. E minha pergunta é a seguinte. A minha área é computação de alto desempenho. E digamos que hoje, quase tudo que se faz em computação de alto desempenho está ligado à inteligência artificial, principalmente Deep Learning. Por quê? Se faz hardware específico ou se coloca muito poder, de alguma forma, para poder fazer modelos maiores e coisas assim. E aí eu fico na dúvida, assim como você falou daquela parte de overfitting ou tentar chegar a uma coisa muito boa, até que ponto a gente realmente precisa de mais potência computacional hoje? Queria que você comentasse a respeito. Bem, a pergunta é excelente. Eu acho que com essa tendência de foundation models, a gente com certeza precisa de muito mais poder computacional para treinamento. E aí, provavelmente nós estamos falando 10, 100 vezes mais do que a gente tem hoje. Tá? Mas também a gente tem uma dificuldade ali, é que rodar esses modelos é caro. Esses modelos são grandes. Mesmo simplesmente computar a saída é caro. Assim, a maior parte desses modelos, nem estou falando desses menores, não rodam hoje nem no seu celular. Isso vai mudar logo. Tá? Vai ter chips para ser feito isso. Mas, se pensar do ponto de vista de alto desempenho, a gente cada vez está precisando mais. Existe uma esperança que com a Foundation Models eu treino uma vez um grande modelo e aí depois faço pequenas customizações. E aí vem uma pergunta. Será que na média, né, eu tenho grande treinos pequenos, se isso compensa em vez de fazer vários menores? Tá? E eu acho que ninguém sabe muito isso. Existe uma preocupação absolutamente legítima do custo de impacto ambiental de rodar esses modelos. Eu acho que estamos num momento que data centers deixaram de ser um consumo de energia trivial no mundo.
grande. Alguns desses modelos realmente têm um impacto grande. E existe uma possibilidade nova, que ainda está sendo discutida em termos de teoria, em termos de hardware, é o quanto computação quântica consegue acelerar o treinamento desses modelos. Isso é uma questão que tem muita pesquisa hoje, e pode ser que seja uma maneira da gente evitar a explosão aí computacional necessária para isso. Mas, num primeiro momento, nós estamos aumentando a demanda. Tá? Essa é a realidade. E aí é lógico que nós somos hoje muito mais eficientes do que a gente era um tempo atrás, no sentido com cloud, nós usamos o hardware de uma maneira mais eficiente, mas não do ponto de vista necessariamente de energia. Do ponto de vista de utilização, sim, de energia, eu acho que, até onde eu sei, não muito. Mas é uma enorme área para otimização. Tá? Existem também alguns resultados de treinar modelos de uma maneira mais espaço. Tem também um espaço enorme para contribuições mais teóricas aí, do pessoal exatamente de HPC. Obrigado. Só para te contar, no YouTube temos várias pessoas dando parabéns, o Fábio Cosman, o Tadeu do LNCC, a Márcia Ito, o Fernando Osório, o Paulo Calabria, então só para dizer que tem pessoas falando. E aqui tem umas perguntas que apareceram aqui. Vamos lá. Em algumas instâncias, machine learning tem sido usado para reduzir o custo computacional e ou volume de dados necessários ao treinamento, por exemplo, na área de simulações numéricas. E aí o Tadeu pergunta, o que a IBM tem desenvolvido nessa frente? Se eu tivesse pedido para alguém fazer uma pergunta para mim, encomendado, eu não teria melhor. Olha, existe muito interesse da IBM de atuar nessa área que a gente chama de você usar machine learning como uma alternativa à simulação física tradicional. Por exemplo, na área de clima, e a gente tem aqui vários pesquisadores da IBM no Brasil trabalhando com isso, e ao invés de rodar um modelo físico de clima que olha que matematicamente tenta aproximar as interações entre as gotas de água no ambiente, coisas desse tipo, ele olha o passado com uma criminalidade muito baixa e começa e simula o modelo matemático, muitas vezes com enorme sucesso. Eu acho que outro exemplo de sucesso que não é da IBM é o sucesso recente na área de dobramento de proteínas lá do OpenAI, eu acredito. Tá? Que é um problema caríssimo computacionalmente e que, como dado uma sequência de uma proteína, como ela vai se configurar no espaço, você consegue resolver bem. Então, essa é uma área que tem muito interesse. A IBM ela acabou de soltar uma iniciativa voltada exatamente para a exploração computacional de novos materiais, usando as técnicas de inteligência artificial, ou explorando as técnicas futuras envolvendo computação quântica também. Tá? É óbvio que hoje os nossos computadores quânticos ainda são muito pequenos, mas imaginando que eles vão mais para o futuro, porque do ponto de vista de muitos desses problemas tem uma estrutura combinatória que parece ser apropriada para a computação quântica. Então, essa é uma área muito forte para a gente, tá? E uma área que a gente está pensando talvez em explorar um pouco mais dentro do contexto do C4AI também, do centro com a USP. Temos mais umas perguntas aqui. Agora, a Silvana Matos. Qual a sua visão sobre a inteligência artificial aplicada à educação? Existe algum destaque de alguma técnica de IA em particular? Eu acho que quando a gente... Vamos olhar o que... Sempre assim, que tipo de problema a gente está tendo sucesso em resolver com as técnicas que a gente tem. Então, de novo, sempre pensando, inteligência artificial é tentar pegar um problema em que as pessoas resolvem bem e computação tradicional não resolve. Tá?
Eu acho que existe, a gente está começando a ver algumas coisas interessantes na educação, e não a minha área, tá? Mas das coisas que eu vi em termos de correção de texto mais livre, por exemplo. Tá? Eu acho que a gente consegue usar a inteligência artificial para fazer previsão de populações de estudantes. Eu não acho que a gente consiga fazer, até onde eu vejo, a previsão de indivíduos, de novo, porque isso não é um problema de similaridade. Tá? E não é um problema que pessoas conseguem resolver. Esse aluno é bom, esse aluno é ruim, esse aluno vai se dar bem. A minha prática como professor diz o contrário. A gente é bom em populações, como professor. Mas eu acho que como indivíduos a gente é bem capaz de julgar isso, então não dá para replicar com seres humanos. Tá? Mas tem atividades tipo correção, avaliação, coisa assim, que eu acho que tem um futuro muito grande. Eu acho que tem uns trabalhos muito interessantes de tutores para crianças menores, mas tutores, sim, no sentido de mais que façam perguntas do que fazem respostas, como uma forma de estímulo. Tá? Eu acho que tem tem uma aplicação fascinante que tem a ver com todo o sucesso da recente na área de linguagem, de fazer fala para texto, né, de você converter fala para texto, que é permitir que crianças pequenas, que ainda estão no início da fase de alfabetização, usem busca via voz. Tá? Assim, se olhar até um certo tempo atrás, você tinha que saber você tinha que saber ler e escrever para fazer busca na web. Hoje, uma criança de 3 anos fala, vê uma imagem, ela consegue fazer isso. E isso pode ser, eu acho, uma ferramenta muito interessante que talvez ainda a gente não explorou direito na educação infantil, mas abre um leque um mundo para a curiosidade da criança que eu acho que é muito interessante. Tá? Mas eu vejo com uma certa desconfiança os resultados, assim, a aplicação para previsão de aluno, coisa assim, simplesmente porque eu não acho que a gente tem os nossos dados sejam bons a esse nível. A gente não tem medidas de alunos tão boas. Eu acho que o nosso input também é muito pouco representativo de quanto é o aluno. Os inputs que normalmente se usa para isso, foi bem prova, não foi, tá? Essa é a minha visão, tá? Mas eu não sou uma pessoa da área. Só lembrando os riscos, tem aqueles casos com assistentes virtuais de crianças que pediram quantidades imensas de MM ou coisas do tipo, porque o assistente entendeu e devolveu. Então tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado. Eu acho que aí tem que tomar cuidado. Mas eu acho que é muito bonito ver ver uma criança hoje fazendo esse tipo de interação. As que eu vi pequenas, eu acho assim, é um mundo que, sei lá, era o sonho da minha infância, algumas coisas lá. Tá bom. Mas tem a ver com a capacidade que a gente conseguiu, o que a gente conseguiu de evoluir em speech, e fazer fala para texto é brutal. É brutal o avanço nos últimos 5 anos. Não tem outra palavra para dizer isso. Tem mais uma pergunta da Márcia Ito, que você deve conhecer, que está preocupando com a parte de saúde. Ela quer saber como é que anda a avaliação de sistemas inteligentes. A área de saúde é uma área que pensou que ia ser fácil aplicar esses problemas, essas técnicas, e na verdade é mais complicado do que parece, tá? Do que se estimava. Parte tem a ver com a dificuldade que você tem de conseguir dados confiáveis de médico para situações de similaridade. Tá? Eu acho que de médicos diferentes olham os mesmos casos com muitas diferenças, de uma maneira muito diferente e assim por diante. E isso mostra que esse não é um problema necessariamente de similaridade. E, portanto, essas técnicas não são adequadas para esse tipo de solução. Tem um outro problema prático, que é o seguinte: se você olhar, por exemplo, hoje como o FDA, que é o organismo regulatório, a Anvisa dos Estados Unidos, fala sobre sistemas de machine learning, ele diz: você tem que certificar cada
cada novo treinamento de um sistema. Você não é que eu chego, treino os meus parâmetros, eu vou lá, certifico. Se eu resolver retreinar semana que vem, eu tenho que de novo certificar. O que faz sentido, porque eu tenho uma nova máquina. Mas tira talvez a característica essencial da evolução que você gostaria de ter nesses sistemas com mais dados. Eu acho que ainda existe toda uma dificuldade de lidar com esses sistemas do ponto de vista regulatório, eu acho que medicina é um exemplo, em parte porque a gente tem que olhar esses temas, como é que eu regulamento uma caixa preta? Tá? Como é que eu controlo a qualidade de uma caixa preta? E para isso, dada a quantidade de caixa pretas que a gente vai produzir, a gente vai ter que também ter sistemas automáticos para um órgão regulador olhar e dizer essa caixa preta é confiável. Tá certo? Eu gosto de comparar sistemas de inteligência artificial como caixa preta, sistemas de machine learning, com o ABS, aquele sistema de controle de freios que tem nos carros. Aquilo ali é uma caixa preta. Duvido que alguém aqui saiba como aquilo lá funciona. Tá? Você aperta o freio, você aperta o pedal e ele decide o quanto daquilo vai para o freio, certo? Baseado em alguns parâmetros que ele está medindo nas rodas. Tá certo? E aquilo ali é uma decisão de vida ou morte. Aquilo decide se você vai parar ou não, se você vai bater ou não, se você vai pegar um pedestre ou não. Quem já apertou um freio na frente de um pedestre e viu seu carro, sentiu seu carro não parando, sabe do que eu estou falando. Exatamente. Tá? Como é que você regula isso? Tem testes para ABS. Existem parâmetros, todo o ABS é testado para ver se conforma. E é assim que a gente tem que pensar em não só sistemas de machine learning, mas qualquer sistema computacional que tenha muito essas características de caixa preta. E, na verdade, quase todos os nossos sistemas hoje são caixa pretas. Tá? E a gente tem que ter sistemas de teste estatístico, de validação, tem que ter transparência nesse teste e assim por diante. Tá? Eu acho que é essa direção que a gente vai, e não é exclusiva de machine learning. Isso deve ser feito para todos os sistemas que realmente de computação, que envolvem principalmente decisões importantes, que tem essa característica, que ninguém consegue explicar direito como aquilo ali funciona no dia a dia. Obrigado. Então, um comentário só. Nós temos um ex-aluno que trabalha numa empresa que tenta fazer caminhões autônomos e para conseguir fazer funcionar o esquema foi bem simples. Eles colocaram computação autonômica, quer dizer, um controle simples em cima do machine learning. Se você tentar fazer alguma coisa que não pode, você é barrado. E é interessante que uma ideia tão simples e funcionou. E a gente tem mais uma pergunta do José Marcos, da UFMG, e do Márcio. E a comunidade brasileira de IA? O que ela tem feito? O que ela pode fazer? Outra pergunta encomendada aí. Obrigado. Eu acho que nós temos pesquisadores excelentes de inteligência artificial no Brasil. A gente ainda trabalha pouco juntos para criar os fundamentos as fundações que a gente precisa. Um dos principais motivos pela qual a IBM fez esse investimento junto com a FAPESP e com a parceria aí para criar esse centro na USP foi de criar fundações em inteligência artificial. Por exemplo, nós temos um programa lá focado em língua portuguesa, em construir datasets, em botar parsers, analisadores sintáticos públicos, em criar métodos que sejam específicos para o português, de uma maneira aberta, para que toda a comunidade possa criar junto. Hoje o que a gente vê é muita gente fazendo mestrado, doutorado, usando datasets de fora do Brasil para realidades de fora, quando o que a gente tem que fazer é sentar junto, combinar esforços, óbvio, dinheiro de várias fontes e criar esses datasets. Tá? Vou dar um outro exemplo. A gente teve um trabalho recente interessado em
fazer previsão de inadimplência em microcrédito. Tá? Não existe um dataset para a realidade brasileira que fale como pessoas que pegam microcréditos, elas pagam, não pagam. Assim. Esses dados existem em bancos, não existe nenhum dataset público. Existe um dataset alemão. Não tem nada a ver com o do Brasil. Você diz, até aqui, meu algoritmo funcionou na Alemanha, vou levar aqui para o Brasil. Duvido que funcione. Mesmo com calibração aqui no Brasil. A gente precisa criar esses datasets. Está lá, público. E acho que isso é um esforço fundamental, a gente ter as competições específicas, os nossos leaderboards para os nossos problemas. E eu acho que, para isso, a gente precisa ter um esforço muito mais coordenado do que a gente tem, porque essas coisas dão trabalho, custam dinheiro. Eu dou um exemplo, nós estamos nesse grupo de português aí, que eu participação super boa aí do Marcelo Finger, do departamento de vocês. A gente deu 15 bolsas de iniciação científica para alunas da Letras, ali da Zona Leste. Eu falo alunas, porque todas as bolsas foram para alunas, tá? Para fazer anotação sintática de português. Tá? Pegar frases que estão criando lá um trabalho super legal, super fundamental. Tá? Na Letras, eu consegui uma bolsa de iniciação científica, uma raridade. Tá? Estão lá, estão recebendo. A gente treinou. Tá? Precisa ter muito mais disso, e a comunidade acho que tem que trabalhar um pouco mais junta nesses esforços, talvez. Essa é a minha sugestão, e é o que nessa sugestão que a gente está trabalhando lá, e a gente, óbvio, que é mais gente aí com a gente. Ótimo, tomara que a comunidade siga essa sugestão. Eu vou acabando com as perguntas, tem mais uma aqui. O que a gente pode falar sobre aprendizado sobre reforço? Está saindo do momento da simulação e, de fato, impactando o mundo real? Qual a perspectiva da IBM e do C4AI sobre aprendizado por reforço? Bem, primeiro eu vou colocar dentro do C4AI, tem alguns pesquisadores que trabalham, mas nenhuma área central em volta dessa região, tá? de aprendizado, reinforcement learning, né? Trabalhando com isso. Nenhum projeto específico. Na IBM a gente tem algum trabalho. Eu acho que, como comunidade, tem bastante coisa, mas não, o encanto já foi maior, eu acho, do que é hoje, em termos de comunidade internacional. Você achava que a gente teve uns resultados iniciais com jogos interessantes, mas reinforcement learning é muito difícil se você não tem um problema certo com o sensor certo. Tá? E eu acho que é essa dificuldade que a área sempre teve. Eu acho que a gente trabalhou muito com robótica por causa disso. Teve alguns resultados aí bem interessantes, mas eu não estou vendo muito interesse. Assim, eu estou vendo um interesse meio diminuindo na comunidade científica nessa área. Tá? Eu acho que teve menos resultados do que se esperava. E, com certeza, quase nada prático, também, que eu saiba. Como até agora você falou que as perguntas foram meio encomendadas, todo mundo muito bonzinho, vou te fazer a pergunta difícil. É a seguinte, vamos lá. Computação quântica é uma promessa que está aí faz 5 anos, sei lá quanto tempo, e começam a ter alguns computadores com qubits, mas nada muito real. O que aparece agora é a tendência de ter simuladores de computação quântica, supercomputadores que fazem computação quântica, mas não quântica de verdade, são simuladores. Aí a pergunta é, pensar de forma quântica vai ajudar o aprendizado de máquina? Eu não sou nem de longe um especialista em computação quântica. Vamos colocar isso de cara, ok? Eu falei, pergunta difícil. Não, mas eu acho assim. Mas eu, assim, lembra assim, nós estamos há 20 anos atrás, quando eu estava lá, meio que saindo do MIT, teve uma explosão teórica lá, naquela época, em volta de computação quântica, quando ninguém achava que nunca se ia construir um computador quântico. Tá certo? Foi o que aparece lá, alguns resultados de
entre aspas, superioridade quântica possível, tal, os mapeamentos, enfim. Então, isso, de certa forma, já diz assim, do ponto de vista teórico, pensar quântico é interessante. É um jeito diferente de olhar computação, completamente diferente, completamente novo. E mais que isso, a gente sabe que existe uma classe de problemas que possivelmente vão se beneficiar muito se essas máquinas existirem. Tá? Que estão hoje muito além das máquinas que a gente tem. Se a gente olhar computação, tá? Eu acho que em computação clássica, a gente tinha, lá pelos fins da década de 50, início da 60, o pessoal disse, olha, dá para construir essas máquinas, mas ninguém conseguia construir uma que resolvia um problema prático. E isso foi, quem fez foi a IBM, que criou aquele computador IBM 360, cujo esforço de desenvolvimento quase levou a IBM à falência, tá? E que fez, quando foi levado para as empresas, pela primeira vez resolveu problemas de cálculo, coisas inclusive de tarefas rotineiras, coisas que as pessoas faziam manualmente, conseguiu resolver de uma maneira, entre aspas, econômica. Tá certo? Muitas vezes o problema era menos o econômico e mais a escala. Tinha que fazer folha de pagamento para 50 mil funcionários, e para isso eu precisava de esforço manual de 2.000 pessoas. Na época, eu lembro que na década de 50 o computador era uma pessoa que fazia cálculo o dia inteiro. Tá? Para quem viu aqueles filmes recentes, acho que é um bom exemplo. Mas, enfim, eu acho que a gente está no momento de aparecer o computador quântico 360. Tá certo? Nós estamos ainda antes disso. Vamos lá, é como os computadores a válvula que tinha naquela... A gente enxerga o potencial, enxerga que a nossa tecnologia não está lá. Tá? E, poxa, a gente tem enxerga também que tem uma maneira de chegar lá. Mas eu tenho a impressão assim, que a gente ainda não achou o transistor de computação quântica. Porque se olhar, a transição ali fundamental foi a do transistor. E é a minha impressão que, do ponto de vista de tecnologia, a gente não achou ainda o equivalente ao transistor, uma técnica barata, replicável, de aumentar a capacidade das máquinas de uma maneira economicamente viável. Tá certo? Se existem outras limitações mais teóricas, mais físicas, aí está além do meu conhecimento. Eu vejo as pessoas que eu conheço dentro da IBM, que entendem da matéria, acham possível. E acham que existe lá um roadmap de chegar a 400 qubits, uma coisa assim. Tá? Mas existe uma esperança que no meio alguém invente o transistor. E pega esse roadmap que ele é pensado no de hoje, de certa forma, pula ali para frente. Tá? Mas existem, como toda máquina, como toda evolução tecnológica, eu acho que também a gente não enxergou o potencial desse tipo de máquina. E aí, por isso que eu acho essa história de você fazer simulação, de você começar a pensar, é uma maneira bem diferente de pensar uma computação. E no mínimo eu acho que a gente deve, primeiro, claramente ter optativas para alunos de computação nessa área, mas eu acho que mais que tudo tem a ver com ensinar as pessoas a pensar de uma maneira diferente problemas computacionais. Eu acho que, nesse instante, do ponto de vista de ensino, eu absolutamente sou a favor. Você tirar os alunos daquela caixinha que eles estão, da caixinha da computação tradicional. E é óbvio que machine learning tira isso também. Tá? Machine learning, você está instruindo uma máquina com dados. Você está ensinando o que ela vai fazer, colocando dados na frente dela. Que é diferente da computação. Eu escrevo o programa. Computação quântica, eu escrevo o programa, mas eu escrevo um programa pensando em uma situação de uma maneira completamente diferente. Eu acho que isso, no mínimo, é bom para o desenvolvimento intelectual dessas pessoas.
e dos alunos de hoje de computação. E provavelmente vai ser prático para eles, vai ser uma opção, vai ser mais uma ferramenta da caixinha dele. Mas, no mínimo, vai ser bom para a evolução dos miolos dos alunos de vocês. Essa é a minha opinião. Mas está ótimo, Cláudio. Então, muito obrigado. Palestra super interessante. Acho que todo mundo gostou. Eu recebi várias mensagens aqui, pessoal gostando, dando parabéns. E é isso. Esperamos contar com essa colaboração, passando pelo IME presencialmente um dia desses e ver que o IME continua mais ou menos igual quando você estava aqui, mas tem umas partes novas que estão bem legais para ver. Eu, com prazer, quero visitar aí. Eu também convido a todos a ir visitar o centro, a instalação física aí no campus Butantã, do C4AI, ali fica ali no prédio de Nova USP. Estamos lá, está super bonito, super novo, é um espaço legal. A gente vai ter uma série de atividades também presenciais a partir de agora. Logo mais a gente vai ter um espaço lá no ICNC, lá em São Carlos também. E eu acho que agora eu espero que a gente consiga sair também dessa pandemia, comece a ter eventos mais presenciais e que eu possa dar uma próxima palestra aí no IME logo. Muito obrigado. Perfeito. Então, muito obrigado novamente. E essa foi a palestra, a aula inaugural da pós. E a gente se encontra na semana do 21, quando começam as aulas de verdade, presencialmente, na pós. É isso, pessoal. Obrigado a todos e principalmente obrigado a Cláudio pela super palestra que ele deu para a gente hoje. É isso. Obrigado aí a todos e todas. Muito bom. Obrigado. Valeu, muito obrigado, professores. Tchau, Cláudio, parabéns. Tchau, Yoshiko. Tchau. Obrigado. Até a próxima, muito bom. Obrigado, gente. Obrigado, Alfredo, Cláudio. Obrigado, Fred também, que ajudou aí, deu suporte. Muito bom. Obrigado aí, Marcelo. Uma hora a gente precisa bater o papo também. Vamos sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.